é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo viver assim. Oh, oh, como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo encontrar você. Vou cantar, como é linda nossa família, como é linda ao vivo nossa família, como é lindo viver assim. Oh, como é linda a nossa família, como é linda a nossa família, como é lindo encontrar você. Aê! Aê, coisa boa! Como é lindo encontrar você e te desejar feliz ano novo! Feliz 2024! Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Feliz ano novo, Márcio! Feliz ano novo, Cassiano. Alegria para nós podermos entrar nesse ano com você, com Jesus. Com Jesus. Não é? Porque ano novo é também com Cristo. Mas entrar nesse ano com você, que alegria, que privilégio para nós, não é? Começarmos assim, Nossa. Esse ano de 2024, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ilumine, que seja um ano, sim, de muitas graças e de muitas vitórias, por que não? Vitórias de Deus na nossa vida, vitória do bem, não é? Vitória de nós sobre nós mesmos, nos tornando cada vez mais pessoas melhores. Sei que muita gente faz propósitos no início do ano e esses propósitos têm tudo a ver com uma melhora de vida. Sabe o que nós dizemos? Amém. Amém. Amém às suas decisões, amém aos seus propósitos, e pedimos que o Espírito Santo, hoje é dia dele, bênção. não é? É dia da paz, mas é dia do derramamento do Espírito, que o Espírito Santo repouse sobre você e seja a sua força. Amém, Márcio. E olha, eu queria aproveitar, viu, Márcio? Hoje, nesse dia tão especial, dia 1º de janeiro de 2024, eu tenho o salmo de hoje, é um salmo muito especial ao meu coração, o salmo 166, 66, melhor dizendo, e eu quero desejar isso para você, viu? Que o salmo diz assim: que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Isso é a resposta hoje do salmista na Santa Missa. Então eu quero desejar isso para você, Márcio, que Deus te dê toda a graça e toda a bênção neste ano de 2020. E o bem se multiplica quando a gente que recebe passa adiante, não é? Que Deus te dê toda a graça e toda a bênção. Amém. Amém. Coloco Feliz aqui, ano novo. Vou colocar à disposição aqui já para a Valdene a palavra. É porque tá todo mundo, a bancada tá completa, viu, gente? Deixa eu dizer. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Valdênia. Já coloco aqui para você, querida, a palavra de Deus, Opa, Efésios opa. capítulo 4, versículos do 1 ao 16. Vou anotar aqui. Feliz ano novo para quem está em casa, porque a gente começa com reafirmando no nosso coração aquilo que é mais importante, e mais importante é Deus. É, o mais importante. Hoje Amém. nós temos Nossa Senhora, Mãe de Deus, também conosco, não é? Isso mesmo. Esse dia que a igreja celebra, e aprendemos com o Padre Jonas Abib, mais importante é a pessoa. Então, para você que está aí, que é tão importante, tão caro ao nosso coração, nós desejamos a você um santo e abençoado 2024. Então, feliz ano novo para você, que todos os sonhos de Deus para você, para sua casa, se realizem, que a palavra de Deus se cumpra tal qual o próprio Deus proclamou a seu respeito. Então, meu irmão querido, família Canção Nova, no Brasil e no mundo inteiro, feliz 2024, na paz, meus irmãos, porque hoje é dia da paz. Então, que a paz do Senhor reine no nosso coração. Essa bancada linda que está completa. Hoje a Paula não está aqui presencialmente, mas está nos nossos corações. Então, Paula, para você, para sua família também, um santo 2024, cheio da graça de Deus. É assim que a gente vai, na paz, permitindo que Deus, a partir da sua palavra, organize todas as coisas, para que a gente possa viver em Deus. E hoje também, se eu não me engano, me corrijam, o Cassiano, que vai estar aqui conduzindo esta bancada, repito, hoje completa, hoje é o dia da fraternidade também.
também, não é? mesmo. Dia da Santa Mãe de Deus e o dia da fraternidade. Então, que nesse dia também nossas preces, que pelas mãos de Nossa Senhora possamos viver esta fraternidade como filhos amados de nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que é família Canção Nova, para vocês que estão aqui, feliz 2024. Amém. E eu Amém. desejo para você também, viu, Val? Da mesma forma, como eu disse para o Márcio, que nesse ano de 2024, Deus derrame toda a graça, toda a bênção na sua vida e na sua Amém. missão. Eu tomo posse. Amém. Quero acolher com muito carinho Salete Ferreira. Feliz ano novo, feliz Cassiano. 2024 para você. Para você Salete. também, para o Márcio, para a Valdênia, para você que nos acompanha. Eu tenho a graça de ter sido batizada exatamente no dia 1º do ano, né? Dia de Nossa Senhora da Paz. Lindo isso. Então, hoje é um dia muito especial, porque estou celebrando mais um ano que eu sou de Cristo verdadeiramente. Não é? Filha de Deus. Filha de Deus, filha de Deus. E que bom estarmos juntos, né? Já Verdade. começando o ano. Já começamos com alegria, com confiança em Deus e nessa presença em torno da palavra. E eu tenho certeza que muitas bênçãos vão acontecer a partir do que você já proclamou com o Salmo, né? Porque a palavra de Deus sempre se realiza, Verdade. não é? E queremos nesse ano, como Canção Nova, sonhar a Canção Nova com o Padre Jonas. Não é? O Padre Jonas na eternidade, mas nós queremos ao longo desse ano viver isso como comunidade, não é? Sonhar a Canção Nova com a presença do nosso querido Monsenhor Jonas, intercedendo por nós, com certeza, vivendo esta união da igreja, né? A igreja militante com a igreja triunfante e a igreja padecente, né? Daqueles que ainda estão esperando chegar na glória eterna. Feliz 2024! Amém! Ô maestro, é ano novo, maestro. Aí sim, hein? Você tá mais jovem que no ano passado, hein, Eu mano? tô ligado. Cada ano que passa eu vou ficando mais jovem, com certeza, porque eu sigo Jesus, é isso aí. Amém. Ó, 2023 para mim foi maravilhoso. Então 2024 vai ser maravilhoso ao cubo. Entendeu? Porque Amém. Deus derramou muitas bênçãos na minha vida, na minha família. Então esse ano Ele não vai deixar faltar. Tanto na minha como na sua também. Pode ter certeza disso. Se Ele faz na minha, faz na sua também. É só seguir. É isso aí. Bendito seja Deus, que Deus te abençoe também, derramando toda a graça, toda a bênção. E a gente quer louvar a Deus também sobre as vitórias, né? Pelas vitórias no ano de 2023, tudo que aconteceu aqui na Canção Nova ao longo do ano, no sistema Canção Nova de comunicação. A gente recebeu aqui um relatório, graças a Deus, com muita coisa boa. A gente ficou muito feliz em saber que a missão está acontecendo e acontecendo na sua totalidade, né? Márcio, estava vendo aqui, foram pelo menos mais de 1.100 missas transmitidas. Olha, as visualizações no cançãonova.com, 436.813.968 visualizações no nosso site cançãonova.com, ou seja, muita gente que foi alcançada, graças a Deus, pela graça de Deus, aí por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Vou até mostrar a sua folhinha aqui no ar, né? E ainda não coube, toda ela. Vou colocar aqui do lado, olha. São as vitórias alcançadas. Recebemos aqui uma relação de muitas bênçãos, traduzidas também para o povo de Deus, não é? Nesse ano de 2023. Então está relatado aqui como vitórias do sistema Canção Nova de comunicação. Onde nós chegamos, levando a palavra de Deus para você, melhorias para que você pudesse acompanhar mais e melhor toda a programação da Canção Nova, não é? Vitórias do clube da evangelização, porque a família vai crescendo e vai dando suporte para que essa evangelização aconteça. Vitórias no nosso departamento de audiovisuais, porque são milhões de materiais de evangelização distribuídos por esse nosso Brasil, alimentando corações, alimentando a alma, alimentando a vida, a esperança de tanta gente.
Que a gente sabe que o material de evangelização, Cassiano, que é adquirido, ele não fica só com a pessoa que comprou. Verdade. A pessoa lê, ela passa adiante, ó. A média é 4 pessoas numa casa. Então, um material de evangelização atinge pelo menos 4 pessoas que é daquela casa. Mas a gente sabe que é muito mais. Verdade. Porque a pessoa empresta, vai para outras famílias. Então, é uma grande vitória. E também aqui as vitórias do posto médico Padre Pio. Porque você que ajuda a Canção Nova, faz o bem concretamente a muitas pessoas que você não conhece. Inclusive, ajudando na saúde delas. Pessoas carentes, necessitadas, que foram socorridas, porque existe alguém que é um sócio evangelizador da Canção Nova, que não evangeliza só com palavras, evangeliza também com obras. Parabéns e muito obrigado. Amém. Que coisa boa. Estava olhando, enquanto o Márcio estava falando, estava dando uma olhadinha aqui nos números, sobretudo dos novos sócios. Nós tivemos aí quase 17 mil novos sócios, para ser bem preciso, 16.950 novos sócios. Então, a nossa meta em 2024 é dobrar. É ou não é, Val? Vamos dobrar? Com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Mãe da Canção Nova. Gratidão a você que é família conosco. Obrigada. Obrigada porque esses números, eles representam só um pouquinho daquilo que foi o derramamento da graça de Deus. Aqui são coisas tangíveis, mas o maior legado e o maior e o mais impressionante, pelo menos aos meus olhos, ao meu coração, à minha sensibilidade, o mais impressionante a gente não consegue mensurar. O mais impressionante são as vidas mudadas, são as conversões que aconteceram, são as pessoas que partiram, que fizeram sua Páscoa, mas que hoje estão na graça de Deus, hoje estão no céu e que foram alcançadas por essa evangelização. Para mim, o que mais toca a minha sensibilidade é saber que você está aí do outro lado dizendo assim, eu sou parte dessa família. É impressionante. Falei, gente, ninguém dá dinheiro para uma pessoa que não conhece, né? Hoje em dia as coisas estão tão difíceis. E as pessoas dando daquilo que tem, fazendo o possível para nos ajudar na evangelização. Isso não tem preço, isso não tem como mensurar. Então, de fato, se eu pudesse, abraçaria cada um, olharia nos olhos e diria, Deus lhe pague. Aqui nós temos muitos, números impressionantes mesmo, de atendimentos e de transmissões e de tantas vitórias, mas eu ainda fico com aquilo que a gente não consegue contar nos dedos, a gente não consegue explicar nas palavras. Mas aqui manifesto a minha gratidão a você, que é a família Canção Nova e que já começa esse ano de 2024 conosco. Muitíssimo obrigada. É muito bom saber que tanto pela TV, pela rádio, pela internet, tantos meios, você está aí junto conosco e a gente está contando com você ao longo desse ano. Enquanto Deus nos der vida, força e saúde, vamos juntos caminhar louvando e amando a Deus, porque é isso que importa. Amém. Bendito seja Deus. O Márcio, vou confirmar a palavra aqui, viu? Efésios 4... Do 2 a 16? Do 1 ao 16. Do 1 a 16. Na hora que você disse... Eu me atrapalhei todo aqui no começo. É que eu tinha dito no início, antes da gente entrar no ar, eu tinha dito 2 a 16, mas é do 1 ao 16. De 1 a 16. Então tá bom. Olha, mas antes da gente proclamar a palavra, eu quero contar o testemunho da graça de Deus. Eu só estava confirmando aqui. Só confirmando? Na hora eu estava tão empolgado aqui, dando feliz ano novo aqui, e aí acabei falando em cima do Márcio, até eu me confundi. Aí eu estava pegando a palavra aqui agora, aí pode ser que alguém em casa falou, Cassiano falou bem na hora que o Márcio falou a palavra. Então a gente reforça, só pra corrigir, a gente atualiza, né? Para Claro. você, tá bom? Efésios 4, do 1 ao 16. Isso aí. Quem não pegou, já pegue aí, anote para que você possa rezar com a gente também nesse primeiro dia do ano, tá bom? Que a palavra de Deus nos alcance. Mas como eu falei, quero contar um testemunho da graça de Deus. Talvez você o tenha ouvido no ano de 2023, porque eu já contei aqui esse testemunho, mas no finalzinho de 2023, no mês de dezembro, mês passado... As pessoas dizendo assim, Val, aquele testemunho me alcançou muito, aquele testemunho marcou a minha vida em vários pontos. E eu achei interessante porque pelo menos 3 pessoas, isso eu posso garantir, apontaram pontos diferentes
mas que este testemunho tocou profundamente o seu coração, inclusive fez com que ela se unisse mais a Deus, e essa é a intenção dos testemunhos, a gente perceber que Deus segue agindo no nosso meio, isso vai nos unindo a Ele. Então eu conto mais uma vez para você, tá bom? Ele diz assim, um irmão em Cristo, ele se identificou, mas eu continuo dizendo aqui, que fica só entre nós. Ele diz, olá Val e a todos desta bancada do Sorrindo para a Vida. Val e querido povo de Deus, resolvi contar o meu testemunho para testemunhar as maravilhas que o Senhor fez em meu favor, pura misericórdia. Nunca tinha observado no decorrer da minha vida que Deus estava sempre atento às minhas realidades e sempre buscando um jeito de me salvar. Deus abençoe porque Ele encontrou um jeito de me salvar a partir da Canção Nova. Estava num momento muito difícil da minha vida, em tudo, mas principalmente no meu trabalho. Meu trabalho me sufocava demais, para eu passar o dia inteiro lá, e era uma situação extenuante. Vivia, de certa forma, aprisionado no trabalho, achando que o meu trabalho era tudo, e vivia apenas um complemento dele, o que sobrava. E eu tentava ser expert naquilo que eu fazia. Então você já imaginou no que deu, né? Pois é, deu que foi pouca atenção para minha filha, pouca atenção na minha casa, pouca atenção para minha esposa. E o pior de tudo, eu pensava que eu estava correto, porque eu estava trabalhando, buscando um futuro melhor. E Deus, que é bom de fato, eu nem ia. Só em festa, batizado, finados ou Natal e final de ano. Vivendo assim, eu estava à beira da loucura. Eu estava com 1,5 pé na depressão. Mas eu me fazia de forte e não buscava ajuda de ninguém. Só estava descarregando em quem não tinha culpa alguma. Por exemplo, a minha família, as pessoas da minha casa. Pasmem. Vivi isso uns 19 a 20 anos, nessa loucura de trabalho, de aborrecimentos, brigas em casa. Vivíamos juntos, porque eu e minha esposa não éramos casados. Temos uma filha que veio logo no início de namoro. Daí dá para vocês perceberem que não era dentro dos padrões cristãos. Eu era escravo dos vícios, da pornografia, dos palavrões. Vivia uma vida acorrentada e eu achava que eu era livre. Em um desses dias de desespero, que você tem que correr para o banheiro para chorar tudo e mais um pouco, sem saber o que fazer, porque era isso que eu fazia. Nesse dia, eu resolvi, o Espírito Santo, que eu nem sabia quem era, me motivou a procurar algo no meu celular. Eu estava tão desesperado e eu queria uma música que acalmasse o meu coração, pois eu sou louco por músicas, apesar de não saber cantar. Olha o trabalhar de Deus, nada a ver, mas eu estava procurando no YouTube músicas da banda Roupa Nova. Não me pergunte o que foi que eu digitei na busca, que eu nem lembro. Só sei que apareceu um programa de nome Sorrindo para a Vida. Para mim, que estava chorando para a vida, à beira de uma depressão, ou já deprimido sem saber. Resolvi clicar. Não me pergunte o que o Márcio estava partilhando naquele dia. Eu só sei que cada palavra dele era uma faca em meu coração. Se vinha correndo para o banheiro chorar, eu me senti tão cheio de Deus que o banheiro ficou pequeno. Eu fui para a sala chorar. Não me contive, mas aí já não era mais aquele choro de desespero que me levou ao banheiro. Era um misto de emoções, menos desespero. Aquilo tocou meu coração de um jeito que eu não sei como explicar. Eu só queria ouvir esse cara. Tão novo, eu ficava pensando, mas quem é esse abençoado? E esse dia, e desse dia em diante, eu nunca mais larguei o programa. Meu coração sentia um desejo inexplicável de ter e querer o que vocês tinham e o que vocês têm, ou seja, Jesus. Eu não comungava há mais de 20 anos, porque não era casado.
mas comecei a sentir um desejo arrebatador por Jesus Eucarístico, a ponto de comprar livros, de estudar, chorar nas missas por não poder comungar. E eu ficava pensando, meu Deus, como eu vou fazer? E a cada partilha do Márcio, o desejo de me confessar gritava dentro de mim. Eu queria sair correndo para a igreja. Às vezes eu não queria nem esperar o momento certo para que a confissão começasse. Deus estava trabalhando em mim. Os palavrões, quando vinha na minha boca, parecia que ardia. Era como se a minha boca queimasse se eu falasse alguma coisa errada. O banheiro, que era um lugar de promiscuidade, de pensamentos imundos, de muita sujeira que eu fazia lá dentro, passou a ser um lugar de oração, de cânticos, de louvor na hora do banho. Eu até reformei o meu banheiro. Para vocês terem uma ideia, minha vida foi mudando. Perguntei para o padre como eu fazia para que pudesse ter a comunhão. Ele disse, você precisa se casar. Mas para casar, eu tinha tantas outras coisas, porque eu também não era crismado. Para me crismar, precisava também fazer a primeira confissão. E Deus foi organizando toda a minha vida, desde a primeira Eucaristia, crisma, até o sacramento do matrimônio. Quero louvar a Deus, porque eu experimentei o que a palavra de Deus diz, que a gente encontra o tesouro e vende tudo por aquele tesouro. Foi essa experiência que eu vivi. Minha esposa e minha filha estão juntas comigo. Estamos em processo de conversão. E a cada dia Deus está curando o nosso coração. Eu encontrei a salvação, meus irmãos. A salvação da minha alma. Acredito que vocês não sabem e não tem como medir o tamanho da importância da Canção Nova na vida de quem está aqui do outro lado. Mas Jesus sabe, e só Ele sabe, o quanto vocês são importantes para mim e para toda a minha família. Quero dizer a vocês que no final de tudo, vocês receberão o prêmio merecido que o próprio Deus preparou a cada um de vocês. Agradeço muito a Deus e peço que Deus os abençoe. Ele escreveu em caixa alta, meus irmãos, você que é da família Canção Nova, começando esse 2024, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Graças a Deus, maravilhoso testemunho. É o que Deus faz conosco. Ele nos dá uma vida nova. É uma verdadeira ressurreição espiritual. É muito mais do que nós imaginávamos receber. E eu ouvindo ele falando, né? É trocar tudo que se tinha, é vender tudo para comprar o tesouro descoberto. É isso mesmo. Quando você encontra Jesus, Ele passa a ser a pérola preciosa da sua vida, o seu maior tesouro. Tudo que compete com Ele você coloca de lado, porque Ele ganha precedência na sua vida. Não significa que a gente tem que deixar de trabalhar, que a gente tem que mudar de cidade, que a gente tem que abandonar os amigos. Significa que a vida ela muda de direção, não é? Às vezes até fica de ponta cabeça. Porque Deus, que por vezes era o último, agora passa a ser o primeiro e põe em ordem todas as coisas. Ele renova todas as coisas. Que bom ouvir esse testemunho nesse primeiro dia do ano, porque hoje é um dia especial para ouvir do Senhor aquela palavra. Faço nova todas as coisas. É verdade. E quando eu disse que 3 pessoas haviam apontado esse testemunho também, dizendo que a vida delas foi alcançada a partir desse testemunho, uma delas disse assim, eu percebi que eu também estava sendo sugado pelo trabalho. E Deus organizou a minha vida e hoje eu já colho os frutos disso, graças a vocês da Canção Nova, que me abriu os olhos para isso. Uma outra falou assim, eu também estava numa situação irregular. Eu ouvia vocês falando da presença de Jesus Eucarístico e eu queria fazer essa experiência. E quando eu fui ao sacerdote, a mesma orientação que esse nosso irmão recebeu, o sacerdote deu para essa pessoa. Precisava fazer a primeira Eucaristia e assumir todos os outros sacramentos para que pudesse, então, receber Jesus, porque também vivia numa situação de estar com uma pessoa, mas não tinha o sacramento do matrimônio. E ela mandou o testemunho dizendo assim, Val, já estou com a data do casamento marcada, estou fazendo a catequese e tudo mais. E, por fim, uma outra pessoa
pessoa, quando apontou esse testemunho também, ela me dizia assim: Val, eu quero glorificar a Deus, porque também a minha vida mudou da água para o vinho. Eu encontrei sentido na vida depois que eu conheci esse Jesus maravilhoso que a Canção Nova prega e vive. Então, louvado seja Deus. Vamos começar o ano assim, não é? Ação do Amém. Espírito. Ação do Espírito, não é, Salete? Exatamente. Ninguém consegue gerar essas transformações se não estiver cheio do Espírito Santo. Se Deus não estiver com quem está proclamando a palavra, né? No caso foi o Márcio, mas eu diria a Canção Nova, né? Sim. Por que é possível ajudar as pessoas? Porque nós não estamos sozinhos. Deus está aqui. Deus está conosco, é Ele que nos move, é Ele que coloca a palavra certa, é Ele que coloca o canal certo, né? Porque Ele estava procurando outra coisa, né? Nada a ver conosco. E, de repente, Deus promove esse encontro, não é? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova, que maravilha. É tão lindo, mais do que roupas novas, Deus deu vestes novas, né? E vendo a Salete, vendo a Salete falando dessa ação poderosa do Espírito Santo, como não falar dele, né, Márcio? O Mr. Pentecostes, vou colocar aqui, desculpa, vou levantar esse livro maravilhoso. Nós queremos colocar aqui como indicação para você no Sorrindo para a Vida hoje, no primeiro dia do ano, o Padre Márcio. O Padre. Livro maravilhoso. Biografia do nosso querido Padre Jonas. É a história maravilhosa da ação de Deus na vida do Padre Jonas. Não tem como você tirar Deus da história dele, não é? Muito antes dele ser concebido, Deus já atuava nesta família, preparando o espaço para trazer a esse mundo esse homem, através do qual nosso Senhor desejava fazer grandes coisas, e fez, e continua fazendo, não é? O grande mérito do Padre Jonas foi ter dito sim. É um mérito à disposição de todos nós podemos alcançar esse merecimento, se tivermos a coragem que ele teve de dizer sim a Deus, não é? O nosso mérito passa muito disso? Não passa não, viu? Mas esse sim custa muito. Esse sim significa uma vida entregue a Deus. E quando eu reduzo a nossa obra, o nosso mérito a um sim, é porque todas as outras coisas foi o Senhor. Até, eu vou te dizer mais, viu? Até no sim que nós damos para Deus, o Espírito Santo está nos assistindo, senão nós não teríamos condições. Mas você gostaria de mergulhar na ação de Deus na vida de uma pessoa? Entender como é que o Senhor age numa família? Entender como é que a divina providência conduz todas as coisas? Entender como é que Deus, de coisas simples, faz algo grandioso? E que do humano e finito Deus pode realizar o impossível? Então eu indico esse livro para você, não é? Para aqueles que têm um grande amor ao Padre Jonas e que ansiavam, não é, pela oportunidade de sentar com ele, de conversar, de buscar conselho. Eu duvido que você lendo esse livro você não vai encontrar resposta para aquele conselho que você gostaria de pedir ao Padre Jonas. Eu duvido, sinceramente, não é? Porque eu fui surpreendido assim imensamente por aquilo que eu li. Fazia tanto bem para mim o que eu estava lendo, que eu ia devorando. Nas viagens, às vezes eu estava num voo e eu estava lendo. Às vezes no carro minha esposa estava dirigindo e eu estava lendo. Não é? Em casa, em cada cantinho que eu parava, deixa eu pegar aquele livro de novo. É um abraço que a gente recebe na alma da gente. Não é? É isso que esse livro significou para mim e está significando. Eu gostaria de recomendá-lo a você. Para quem está acompanhando pela rádio, o livro se chama O Padre. É a biografia do nosso querido Padre Jonas Abib. O Padre é o nome do livro. Então, faça esse pedido para você, né? Se dê esse presente, dá uma passadinha no nosso site, loja.cançãonova.com, já verifica, já deixa lá reservado para você, já compra, para que logo ele possa estar em suas mãos.
Coisa boa demais, gente. Se você quiser ligar para nós também, pode ligar, viu? A gente está aqui esperando a sua ligação. 0 operadora 12 3186 2600 é o WhatsApp também, esse telefone, tá bom? Já aproveita, alguém vai te desejar um feliz ano novo aí, né, Márcio? É isso aí. Queridos, vamos para a frase do dia de hoje, que é inclusive do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, e a frase de hoje vai dizer o seguinte: a revisão de vida nos leva a uma maior intimidade com o Senhor, acalma o nosso interior agitado e nos faz perceber a ação da providência divina em nós. Vou repetir para você: a revisão de vida nos leva a uma maior intimidade com o Senhor, acalma o nosso interior agitado e nos faz perceber a ação da providência divina em nós. Amém. Vamos cantar então, já vivendo esse 2024 com essa expectativa do novo em nossos corações, dessa revisão de vida que gera vida nova em nós. Vamos cantar. Eis que faço nova todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida, é vida que vence o amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, desce sobre nós. Espírito Santo de Deus, o mais forte, o poderoso, entra em nós, toma conta da nossa vida. Que o tentador, ao se aproximar de nós, jamais encontre a casa vazia, mas encontrando-a ocupada e bem protegida, se afaste de nós, porque nós somos teus, Senhor, nós somos de Deus, e nós te pedimos que nesse ano que se inicia, a sua graça renove em nós todas as coisas, que essa canção que nós cantamos seja uma verdadeira oração, que ela ecoe em nós, que a tua palavra nessa canção proclamada seja a profecia que se realiza hoje na nossa vida. Tu que fazes novas todas as coisas, faz nova a minha vida também, Senhor, eu te peço. Amém. Efésios capítulo 4, versículos do 1 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebeste, com toda humildade e mansidão, e com paciência. Suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito,
como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. No entanto, a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Escritura: subindo às alturas, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos seres humanos. O que significa subiu, senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher o universo. A alguns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura de Cristo em sua plenitude. Então não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levadas por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e por eles, com astúcia, induzidos ao erro. Ao contrário, vivendo segundo a verdade, no amor, cresceremos sob todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. É dele que o corpo todo recebe coesão e harmonia, mediante toda sorte de articulações, e assim realiza o seu crescimento, construindo-se no amor, graças à atuação devida de cada membro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem dera um dia nós possamos dizer, assim como São Paulo, né? Eu, prisioneiro no Senhor. Porque a nossa liberdade é fruto da gente estar preso a Deus. Quanto mais eu me prendo a Jesus Cristo, mais livre eu sou. Quanto mais eu me solto de Cristo, mais escravo eu sou dos vícios, do pecado, do erro, das inclinações do meu temperamento. Temperamento é uma coisa boa, mas se não for bem orientado, ele pode se tornar muito mal. Inclusive, há pessoas que a gente olha e diz, tadinha, é escrava do temperamento, é escrava dessa melancolia. O temperamento da pessoa bate a pessoa. Outros são escravos da cólera, um temperamento colérico. Até algo que é natural em nós nos escraviza se o Espírito Santo não domina sobre nós. Se o nosso temperamento não é controlado pelo Espírito Santo, se Jesus Cristo não é o Senhor da nossa vida, se nós nos desprendemos dele. Feliz aquele que pode dizer, eu, prisioneiro no Senhor. E dá vontade de rezar, Jesus me prende ao Senhor. Jesus me liga ao Senhor. Jesus, que eu não fique à deriva. Existe um tipo de prisão que é libertação, você sabia? Conta que os antigos gregos, quando eles começaram a conquistar aí os mares, eles acreditavam, no canto das sereias, porque muitos que iam não voltavam. A embarcação naufragava, às vezes a pessoa muito tempo no mar desenvolvia algum tipo de doença e se lançava no mar. Com os outros vendo, não conseguiam salvar. Então eles foram chegando a uma conclusão, deve ser o canto das sereias, que seduz para matar. Exatamente a tradução do pecado. O pecado alicia. O que é aliciar? Se você for olhar no dicionário, a palavra aliciar é um braço macio que envolve para sufocar. Quem é a sereia? É aquela que envolve, que seduz para matar. Nenhuma sereia se casou nas lendas com aqueles que ela seduziu. Não, era um monstro.
Depois vai se enfeitando, né, para ficar bonito para as crianças ouvirem, mas os primeiros contos de sereia, eles não eram de românticos, eles eram de terror. E muitos desses marinheiros, quando eles estavam atravessando os mares, eles pediam aos seus colegas que os acorrentassem ao mastro do navio, porque eles queriam voltar para casa, eles queriam voltar para a esposa amada, eles queriam voltar para os filhos. Então, para ter certeza de que, seduzidos por alguma sereia, eles não iam se lançar ao mar, eles pediam para serem amarrados ao navio para garantir a sua liberdade. A liberdade de manter a escolha que eles fizeram. Olha que interessante. Tem prisão que liberta. Aquele vínculo que você adquiriu pelo matrimônio, ou que um dia vai adquirir, ele não tem em vista sufocar, matar você, mas assegurar a sua escolha. É um prender-se para se ver livre, não é? Se ver livre das seduções que existem, viu, gente? E se não seduzisse, não chamava sedução. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes. Uma vida digna de um marido, uma vida digna de um pai, a vida digna de um padre, porque a gente pode ser um pai, um marido, uma mãe, um padre, uma madre e não ter uma vida coerente, uma vida digna. Não, eu vos exorto a levar uma vida digna da graça que você recebeu, da vocação que você recebeu, porque ser pai é uma vocação e é uma graça, é um dom. Ser esposa, ser esposo é um serviço. E quem tem muitos anos de casado pode dizer que o casamento é um serviço que você presta ao seu cônjuge, aos seus filhos, à sociedade, à igreja, à família. Casar é servir. Por isso que às vezes a gente combate aquela ideia de casamento passado nas novelas, que primeiro era uma ideia ilusória. Hoje é uma ideia despedaçada. Hoje não se fala, antes se falava do casamento de uma forma inexistente. Hoje fala-se para destruir, para se apresentar como uma instituição falida. Sabe? Mas como é que a gente vai dar ouvidos a quem vive dessa forma, no que diz respeito a essa matéria, se a pessoa não entende, porque ela não tem vivência para poder defender o matrimônio? Quem tem que falar de um casamento que dura é quem vivenciou e está vivenciando esse casamento. E quem vivenciou e está vivenciando esse casamento tem muitas alegrias para contar, tem muitas coisas boas para dizer, mas entre as coisas boas que tem para dizer, também vai contar para você que é serviço. Casamento feliz é aquele no qual a gente serve. Serve a mulher, serve o marido, serve os filhos, serve a nossa família, serve a família do nosso cônjuge, não é? Vocação digna. Quantos de nós fomos chamados pelo Senhor a uma vocação e hoje a palavra de Deus nos pede que a vivamos com dignidade. E diz aqui como? Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros no amor. Como é que a gente vive de forma digna a vocação que a gente recebeu? Olha que interessante, não tem discriminação aqui para dizer que tem um tipo de vocação em que a gente não serve as pessoas. Toda vocação vinda de Deus é um serviço prestado, por isso que diz assim, olha, eu vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebeste, com toda a humildade e mansidão e com paciência dentro da sua vocação, suportando-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque nós somos um. Porque um só Deus habita em nós. Há um só corpo, há um só Espírito, como também há uma só esperança. Todos nós esperamos a mesma coisa. Veja, nós somos um, Deus em nós é um só.
E todos nós esperamos a mesma coisa que nós esperamos: a ressurreição, a salvação, a vida eterna, o céu. São sinônimos de uma mesma coisa. A nossa ressurreição, a nossa salvação, a vida eterna, o céu. Essa é a nossa esperança. Todos somos chamados a essa esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, é um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de nós, de todos nós e habitando dentro de nós. Por isso que a gente não pode se dividir. Por isso a gente não pode deixar que a discórdia tenha uma relevância maior do que o senhorio de Cristo na nossa vida, porque em todos nós temos um só Deus, temos um só Senhor, um só Espírito Santo vivendo em nós. Todos nós recebemos o mesmo batismo, todos nós temos o mesmo Pai acima de nós, mas também vivendo conosco no nosso meio e morando em nós. Como é que eu posso desprezar uma pessoa que está nessa mesma condição? Aí vem a palavra e faz uma diferença. No entanto, a cada um de nós foi dada uma graça conforme a medida do dom de Cristo. E a gente nem precisa ir muito longe. O dom que uma mãe recebeu é diferente do dom que um pai recebeu. E a graça que a mãe recebe para viver a sua maternidade é diferente da graça que o pai recebe para viver a sua paternidade. Por isso é uma coisa imbecil, é uma grande estupidez a gente querer nivelar todas as pessoas e igualar todas as pessoas. Não existe isso, gente. Nós somos iguais em dignidade. A dignidade do homem é igual à dignidade da mulher, é igual à dignidade de um negro, é igual à dignidade de um branco, é igual à dignidade de um europeu, é igual à dignidade de um asiático. Nós, na condição de seres humanos, nós temos a mesma dignidade, mas as pessoas são diferentes. Não adianta eu querer igualar, nem fisicamente eu não vou conseguir. Esse mundo está lutando para igualar as pessoas. Você olha, muitas vezes a gente vê quantas mulheres se submetem às intervenções mais violentas, mais agressivas, para depois uma virar cópia da outra. Você vê tudo igualzinho, 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 igualzinho. E por mais que tente, ainda não consegue. E por mais que mexa, às vezes ainda não está satisfeito. Porque se você não estiver satisfeito com você por dentro, não importa o quanto você mexa por fora, você nunca vai ficar feliz com o resultado. A vida prova para a gente que essa igualdade é ilusória. Agora, não é porque não é igual que um seja melhor do que o outro. Uma pessoa que se dedica 100%, com todo respeito, com toda dignidade, para poder servir alguém, ela é menos do que a outra só porque a outra ganha mais? Não tem um salário melhor no serviço que ela escolheu? De forma nenhuma. E olha, ai de nós se as pessoas que realizam com todo o empenho serviços mais simples disserem: eu não vou fazer, isso é simples demais. Então cada um tem a sua dignidade garantida, mas há diferença nos vários serviços. E o Senhor dá o seu dom, a sua graça, conforme a vocação que deu para cada um de nós. E aí diz a palavra: a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo que nós recebemos. Por isso diz a Escritura: subindo às alturas, Ele levou cativo o cativeiro, destruiu aquilo que nos prendia, nos acorrentava, que nos arrancava a dignidade, e distribuiu dons aos seres humanos. Que significa que subiu, senão que Ele também havia descido, e desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher o universo com os seus dons, com a sua graça. A alguns Ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. E assim capacitou os santos para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo, para crescermos, para amadurecermos, até chegarmos todos juntos
a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos. Essa palavra está falando de maturidade, de crescimento, minha gente. E olha, tem um parâmetro, e não é raso não, não é baixo não, é para nos levar a ser como Jesus, no nível de Jesus. É pouco? O que Deus tem para nós, o que Ele nos concedeu, o que Ele quer de nós. Que todos nós tenhamos a fé, a convicção, a esperança e o amor que nosso Senhor Jesus Cristo teve. A estatura do Cristo em sua plenitude. Para ninguém falar que eu estou falando blasfêmia. A nossa medida é Cristo na sua plenitude. Quando chegarmos a essa altura, e um dia nós vamos chegar, e se o nosso esforço não conseguir, a graça de Deus vai completar, mas nós vamos chegar, então não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo vento de doutrina, ludibriados pelos homens e por eles, com astúcia, induzidos ao erro. Não seremos mais assim. Ao contrário, vivendo segundo a verdade, no amor, cresceremos sobre todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. É dele que o corpo todo recebe coesão e harmonia, mediante toda sorte de articulações, e assim realiza o seu crescimento, construindo-se no amor, graças à atuação devida de cada membro. A gente tem que agir. Para que isso aconteça, diz aí na última linha, depende também da nossa atuação. A nossa plenitude depende da nossa atuação. A minha realização e a sua realização depende que a gente haja. Há uma felicidade que nós só vamos alcançar se a gente se mover. Olha, quando a gente olha para a vida, a gente percebe que é muito pouco o que a gente precisa para a gente ser feliz. Mas neste pouco a gente tem que ser fiel. Grande parte da nossa felicidade, a quase totalidade é dom de Deus, mas tem uma partezinha que toca para nós, mas nessa parte que toca para nós, a gente precisa ser fiel. Onde, Márcio? Na humildade, na mansidão, na paciência, suportando um ao outro, aquela pessoa que Deus colocou juntinho de nós. Em vez de nos dividirmos, nos separarmos e criarmos conflito entre pessoas, nós precisamos nos manter unidos, porque nós temos um só Pai, um só Espírito habita em nós, e todos vamos para um mesmo lugar. A vocação que nós temos é a mesma, o mesmo chamado, a mesma esperança. E para que isso aconteça, a palavra de Deus, de várias formas, ela nos mostra que nós precisamos agir. Se você percorrer a palavra de Deus, você vai ver que ela é permeada de muitos verbos. Refreie, aparte-se, faça, siga, zele, santifique, padeça, seja humilde, seja manso, seja paciente, suporte. São muitas orientações concretas que a palavra de Deus vai nos dando, porque para gerar em nós uma mentalidade, para nos fazer entender uma verdade. Que verdade é essa? Que não há progresso na vida espiritual nem material, se não houver da nossa parte esforço e se não houver da parte de Deus a graça. Todos nós precisamos, para melhorar, para crescer, para amadurecer, para a gente progredir naquilo que é bom, para a gente progredir na virtude, porque no vício é só você se largar, mas para você crescer, para você amadurecer, para você melhorar como pessoa e como filho de Deus, esta palavra nos mostra que esse progresso na vida espiritual nunca acontece sem esforço da nossa parte e sem a graça da parte de Deus. É dom de Deus, mas também é tarefa nossa. Agora, com esforço e com graça, precisa das duas coisas. Quais duas coisas? Esforço e graça. Graça e esforço. Com esforço e com a graça de Deus, não importa quão longe você tenha ido na sua vida, não importa o tanto que você tenha crescido nesse ano que passou,
Não importa quanto você já tenha progredido na sua vida, com esforço e com graça, você progride ainda mais. Com esforço e com graça, a pessoa se supera. Quando você acha que não tinha mais nada para você crescer, que você já deu todo o caldo que você tinha que dar, aí vem o Espírito Santo, se vale dos seus pequenos esforços e mostra para você que você ainda pode ir mais longe. Aliás, eu digo para você que acha que você pode pouco, que você é fraquinho, que você tem uma determinação parca, não é? Eu digo a você, a pessoa limitada, mas esforçada, consegue muito mais do que as pessoas que têm facilidade, mas não se esforçam. Nunca queira se comparar com os outros pelo dom, porque o dom é graça, a pessoa não fez por merecer, ela recebeu de Deus. O que você recebeu de Deus, você não fez por merecer. Seu mérito está no esforço. O que aquela pessoa tem de dom, ela não fez por merecer, é graça de Deus para ela. O mérito dela está no esforço. Deus deu para o sapo o dom de tocar maravilhosamente. É um dom que ele tem, eu não tenho esse dom. Sabe, eu meço ali as minhas limitações, eu vejo, por mais que eu me esforce, eu não tenho essa inclinação para a música que o sapo tem. É uma coisa que está na natureza dele. Então, se ele puser esforço no dom que Deus deu para ele, aí ele vira e virou um músico maravilhoso. Tanto que não é um músico, é um maestro. Mas Deus me deu a graça de compreender, de aprender, de ensinar o pouco que eu sei. Então eu vejo que isso está na minha natureza. Se eu unir esforço a isso, poxa vida, que maravilha, eu vou melhorando cada vez mais. Mas eu não preciso ficar com ciúme do sapo, nem o sapo ficar com ciúme de mim, porque o que eu tenho de particular foi dom que eu recebi de Deus. O que ele tem de particular foi o dom que ele recebeu de Deus. Mas uma coisa nós temos em comum: a capacidade de nos esforçarmos. Se uma pessoa recebeu um dom de Deus, mas ela não cuida do que ela recebeu, se ela não aprimora aquilo, você que acha que os seus dons são pequenininhos, que você não recebeu lá tanto investimento, se você cuidar do que você recebeu, meu amigo, se você polir isso daí, você vai brilhar muito mais do que aquela pessoa que tem uma vida opaca, que não tem zelo pelo que ela recebeu como dom, pelas habilidades que ela tem. Olha, quanta gente com habilidade desperdiçada. Uma vez, quando eu morava em Portugal, um senhor português, muito tosco, sabe, bruto. Ele foi um homem que não teve assim, muita formação, muita educação, mas era um homem experiente, trabalhador, não é? Até bem experimentado nas malícias desse mundo. Eu olhava, eu aprendia muito com ele, mas eu não queria ser como ele não, porque tinha uma sabedoria mundana, sabe, maliciosa, com grande capacidade de manipular as coisas, as pessoas. Falava uma coisa aqui, falava outra coisa acolá, mexia com uma aqui, jogava com as pessoas. Eu falei, isso eu não quero. Mas é interessante para a gente ver como é que algumas pessoas trabalham. Mas ele foi uma pessoa bem sucedida do ponto de vista profissional e material na vida. Só que ele não teve formação. E um dia eu estava com ele, observando um rapaz com uma formação excelente, uma grande capacidade de falar, com muitas informações, mas que não conseguia progredir na vida, não conseguia fazer brilhar nada do que ele punha a mão, porque tinha preguiça, porque não era esforçado. E aquele senhor olhava e dizia, se eu tivesse os dons que esse rapaz tem, a capacidade que ele tem. Eu me lembro dele suspirar e dizer, se eu tivesse a inteligência que esse rapaz tem, se eu tivesse a capacidade que ele tem, o potencial que ele tem, com o meu esforço, eu era um bilionário. Interessante, né? A leitura que todos nós deveríamos fazer. Você não tem ideia de onde você pode chegar com o seu esforço, se você for assistido pela graça de Deus. E uma coisa eu te garanto, a graça de Deus não vai faltar para você.
Pode faltar esforço da nossa parte, pode faltar empenho da nossa parte. Tem muita coisa na nossa vida que a gente pode não conseguir porque a gente não se esforçou o suficiente, mas a graça de Deus nunca vai nos faltar, nunca vai. Então, a luta do dia a dia, ela nos dá dignidade. Dá dignidade para nós. O trabalho nos dignifica, não é? O batalhador, tanto que isso é real, que você olha para uma pessoa que trabalha, quando você tem uma pessoa dedicada, ela pode até ter os seus defeitos, os seus vícios, e quando alguém ataca, sempre uma pessoa intervém em favor dela, dizendo, mas é um trabalhador, é um homem dedicado, não deixa faltar nada dentro da casa dele. Às vezes é um ébrio, é um embriagado, bebe, cai na rua, mas quando alguém fala um bêbado, mas um dia ele há de vencer esse vício, porque quando ele está trabalhando, não tem ninguém como ele. Ele cuida da família, ele sustenta os filhos estão estudando. O trabalho traz dignidade para a gente. Tanto que o trabalhador, ele é admirado e ele é respeitado. Quem se esforça adquire boa reputação. Para a pessoa esforçada, as portas se abrem. Para a pessoa preguiçosa, as portas se fecham. Então, há sempre quem tem a dificuldade de se dedicar mesmo às coisas mais simples. Mas tem uma palavra, um salmo que diz assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, seja zeloso do bem. Quem quiser ter gosto pela vida, quem quiser amar, perder o amor pela vida, tem um jeito de reconquistar. Quem quiser amar a vida e quem quiser nesta terra ver dias felizes, a palavra de Deus tem uma recomendação: seja zeloso do bem, faça o que você faz bem feito, faça o que é digno da sua vocação. Deus não chamou nenhum de nós para coisas erradas. Aquilo que Deus determinou que você faça, faça, mas faça bem feito. Se você fizer isso, você vai ter gosto pela vida, você vai ter amor pela vida. Deus te chamou para ser pai, seja um bom pai. Te chamou para ser marido, pare de enganar a sua esposa, seja um bom marido. Te chamou para ser mãe, para ser a dona de uma casa, seja uma excelente dona de casa, seja uma excelente esposa, seja uma excelente, não seja boa não, seja excelente naquilo que você faz, seja melhor hoje do que você foi ontem. E se você tinha perdido o gosto pela vida, você vai recuperar. E a palavra de Deus te garante algo: a sua recompensa será que você vai ver dias felizes, você verá ainda nesta vida dias felizes. Mas para isso, o que a palavra de Deus nos pede? Seja zeloso do bem. Quem é o zeloso? É aquele que une esforço com talento. Você pega o talento que você tem e você se esforça naquilo. Você faz bem aquilo. Às vezes alguém chega para mim e diz assim: nossa, eu gosto de ouvir você prega bem. Eu não tenho outro recurso, eu não tenho outra possibilidade. Seria uma monstruosidade se eu não pregasse minimamente de forma aceitável, porque eu faço isso desde os 14 anos de idade. Tem 35 anos que eu prego a palavra de Deus. Então a gente precisa crescer naquilo que a gente faz, não é? E nesses anos todos, eu posso dizer para você uma coisa: eu me esforço, eu sou esforçado. Sou esforçado. Gostaria de ser ainda mais, mas a gente tem limite, né? Mas eu sou esforçado. De estudar sempre, estudar todo dia, de me corrigir, de escutar o que as pessoas falam para mim, tanto de bom, que confirma a gente no caminho certo, quanto de correções, porque é bom quando você tem alguém para te criticar, porque é uma visão que às vezes você não tem de você mesmo, e a pessoa te ajuda com isso, quando faz com caridade, quando faz com amor, e a gente vai ali, olha, melhorando, com esforço, com empenho, num talento que Deus deu para a gente. E talento aqui não é aquela habilidade que faz você se destacar. Talento aqui é um munus pessoal, é algo que você tem para colocar a serviço dos outros.
A gente pode até se desculpar quando a gente vai mal em coisas sem importância, não é? A gente se desculpa dizendo assim, eu não me dediquei porque isso aí é pequeno para mim, eu não vou ficar gastando meu tempo com essas coisas. Mas contentar-se em viver a vida no mais ou menos não tem desculpa, gente, porque a vida não é sem importância. Hoje é o melhor dia do ano para a gente sair de uma vida mais ou menos. Não tem desculpa para a vida mais ou menos que a gente já viveu. O que eu vou fazer com a vida que o Senhor está me dando, que Ele está renovando no ano que começa? Vou empregar o esforço, aquilo que Ele me deu de particular, de pessoal, aos talentos que eu tenho, mesmo que eu acho que não seja lá os maiores talentos do mundo, mas se você se dedicar, se tornará. O que você é, com dedicação, vai reluzir, vai brilhar. E vai ser inclusive referência para as pessoas que Deus colocou perto de você. Agora, quem deixa a vida ir se arrastando, não tem desculpa para isso de jeito nenhum, porque a vida é importantíssima. Então eu preciso aplicar-me a fazer o bem. E até diante dos insucessos que nós temos, não é? E das imperfeições da nossa vida, nós precisamos entender que ninguém nasce pronto. A vida da gente vai melhorando na medida em que a gente vai melhorando a nossa vida. E isso é com a vida, isso é com o trabalho, e isso é com tudo. Isso é inclusive com um casamento. Um pecado quando uma pessoa chega para um casamento sólido, bem constituído e feliz, e diz assim, eles tiveram sorte de achar um ao outro. Dá vontade até de dar uma chapuletada. Que sorte, rapaz! A alma gêmea não tem esse negócio não. Nenhum casamento nasce pronto, nenhuma família nasce pronto, nada de bom na vida cai pronto no colo da gente não. Isso foi conquistado com empenho, com suor, com lágrimas, com dedicação, com muitos choros juntos, com muita partilha, com muito sacrifício, com abnegação, com renúncia. Mas de tanto a gente ir fazendo isso, a gente vai encontrando o caminho certo. E quando você acerta, que gostoso que é. Que gostoso. Aquilo que em princípio era penoso, de repente se torna para nós um grande tesouro. Isso estou falando do matrimônio, mas estou falando do seu trabalho, estou falando da sua vocação pessoal, estou falando sobre a arte de educar um filho, sobre a arte de ser um bom filho. Tudo isso vem por meio do nosso empenho. Quando a gente entende que essas coisas não vêm prontas, isso é uma libertação para nós, porque a gente entende que o que nos é dado pode ser cuidado. Então, para que eu consiga, para que você consiga, nós temos que entender o que a palavra de Deus está fazendo conosco, nesses vários conselhos que está nos dando, está nos empurrando na direção da gente criar o hábito de fazer o bem. Eu preciso criar o hábito de fazer o bem, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando as pessoas que Deus me deu. E a gente poderia desdobrar isso aqui até o infinito. Criar o hábito de fazer o bem, porque a virtude, que é o bom hábito, não é? É uma força que se tornou um hábito em fazer o bem. Se a gente pudesse usar, é porque diminui muito quando a gente fala da virtude desse jeito. Se a gente pudesse resumir ou qualificar de uma forma vulgar, a virtude é um vício em fazer o bem. Não pode dizer que é vício, porque é só você largar que você perde. O vício não. O vício, quando você abandona, é que você afunda nele, não é? Mas se tivesse uma pessoa viciada em fazer o bem, isso seria uma virtude. Mas não dá para usar a palavra vício, porque o vício é uma coisa que acorrenta, que prende a pessoa, e a virtude ela liberta, a pessoa está sempre livre. Tanto que se a pessoa quiser abandonar uma vida virtuosa, ela pode fazer isso a qualquer momento. Agora, se uma pessoa quiser deixar uma vida de vício, isso não depende sempre dela não, viu? Às vezes vai ter que ter intervenção de terceiros,
para prender a pessoa num lugar, numa clínica de abstinência. Às vezes vai ser necessária intervenção médica com muitos remédios. Às vezes vai ser necessária uma violência de segurar a pessoa durante um tempo para ela ter um mínimo de condições, para ela respirar a possibilidade de se libertar do vício. Vai precisar muito a graça de Deus para ajudar essa pessoa, e por fim uma decisão firme da parte dela, e olhe lá, para se libertar de um vício. Mas a virtude não. Agora a virtude é uma força, é um bem, é uma graça que se tornou um hábito na nossa vida, hábito de fazer coisa boa. A justa medida, né? Se achar a justa medida ali para você fazer as coisas de forma correta, é exigente. O equilíbrio exige esforço. Quem é a pessoa equilibrada? É a pessoa moderada. Quem é? É aquele que preserva a prudência e não se afasta de viver aquilo que faz ver dias felizes. Quando a palavra de Deus nos chama aqui a uma vida humilde, a uma vida mansa, a uma vida paciente, suportando-nos uns aos outros, a palavra de Deus está nos chamando a uma vida serena e equilibrada, a termos a justa medida em tudo que nós fizermos, porque excesso também é falha, falta também é falha. Né? Tem uma máxima que diz que a virtude está no meio, né? Está no equilíbrio. O que é essa justa medida? Se acertar naquilo que você faz em tudo. Isso é exigente, isso custa, gente. O equilíbrio, ser uma pessoa equilibrada exige esforço. Você manter o equilíbrio na hora da raiva, você manter o equilíbrio na hora de um apetite, de uma paixão, de uma proposta sedutora, isso exige esforço. Agora, o equilibrado, que é a pessoa moderada, é aquele que preserva a sua prudência, que não se afasta de viver aquilo que vai fazer com que ele veja dias felizes, ainda que ele tenha que pagar um preço. Porque, como diz a palavra de Deus, é melhor a gente padecer por fazer o bem do que por fazer o mal, não é isso? Ainda que tenha que pagar um preço, a pessoa vai ver dias felizes. Mas um conselho dado por São Francisco de Sales àqueles que pegam esse caminho, não é, de uma vida conquistada em Deus, de uma vida boa em Deus, de uma felicidade construída em Deus, passa pelas etapas discriminadas nesta palavra. São Francisco de Sales, ele diz, que diz aqui a palavra, né? Eu vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebeste, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros no amor e mantendo o vínculo da paz. São Francisco de Sales diz assim: em todas as situações é preciso usar a mansidão, não só com a razão, mas até contra a razão. Como é que eu faço isso que esta palavra está me ensinando, Marcos? Um coração manso, um coração afável, um coração bondoso, um coração humilde, um coração paciente, um coração capaz de suportar os outros. Isso é que constrói uma vida sólida e feliz. Usar de atitude assim, ou resumindo-a, não é? Usar de mansidão, não só quando você tem razão, mas até quando você acha que não tem razão, ou quando você acha que os outros não têm razão. Vamos colocar as mãos sobre o nosso peito e pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê a graça de viver uma vida assim, de entender que as coisas que nós vivemos da parte de Deus são apenas graça, apoio, ajuda, e que muitas vezes nós não experimentamos algo melhor porque falta convicção, empenho, esforço da nossa parte. Não é Deus quem põe a gente à prova não, viu, meus irmãos? Não é jamais uma desgraça a gente se encontrar com a vontade de Deus, nunca. Porque Deus não é um Senhor malvado e intolerante. Deus não age de maneira contraditória ao seu amor.
As exigências de Deus para conosco nesta palavra não são inflexíveis, não são incompreensíveis, de maneira que algum de nós possa entender, né, como uma ameaça real à nossa felicidade ou à nossa vida. E também não é uma palavra dura contra nós. Às vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus, pode nos parecer assim, em alguma ocasião, que Deus está sendo duro conosco, está pedindo de nós algo muito difícil. Mas a palavra de Deus, sobretudo o Evangelho, nos ensina que jamais foi assim. Deus está sempre ao nosso lado, contra o mal. Deus está do seu lado, contra o mal. Deus está sempre ao nosso lado contra as tentações. E me permita dizer isso para você, nesse dia de tanta alegria. Um primeiro dia do ano é sempre um dia de muita alegria, mesmo que coisas tristes tenham acontecido numa virada da noite. Me permita dizer a você que Deus está sempre ao seu lado contra as durezas da vida. Senhor, nós te agradecemos por isso, porque o Senhor abre os nossos olhos nesta manhã, para que nós possamos compreender o que é ter fé, o que é ter essa convicção no Senhor, porque a fé consiste precisamente em abandonar-se em seu amor, e mesmo na maior escuridão, confiar que de Deus não virá nada que não seja apoio, compreensão, graça, ajuda. Meu querido, minha querida, confie a sua vida ao Senhor neste ano que está começando. Consagre este ano a Jesus. Abandone-se ao seu amor, aos seus cuidados. Mesmo que você tenha ingressado nesse ano ainda se sentindo na escuridão, nas trevas, no erro, na derrota. Fé é você abandonar-se a Deus, confiando que dele não vai vir nada que não seja para você apoio, compreensão. O que espera da parte de Deus para você é graça, é ajuda, é, enfim, acima de tudo e contra tudo, o que vem da parte de Deus para você é salvação. Então diga: Senhor, eu aceito a tua salvação na minha vida. Eu aceito, Senhor. E eu quero que este ano seja todo repleto de salvação. Vamos pedir a Jesus que Ele envie o seu Espírito Santo sobre nós. Essa graça do Divino Espírito Santo. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Essa Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus.
Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Senhor, quero te louvar por essa palavra, por esse primeiro dia em nossas vidas, neste ano civil de 2024. Te louvar, Senhor, por essa palavra de sabedoria, por esse ensinamento oportuno para este primeiro dia do ano. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, vale muito a pena você rever essa pregação, ruminar essa palavra, parar, rezar por um instante e a partir de tudo isso, estabelecer suas metas para este ano de 2024. E me recordava, enquanto o Márcio pregava, no ensinamento do meu pai, né? Meu pai, ele nasceu aqui no Campo da Bocaina e ele teve a oportunidade de estudar até a 4ª série só. Era o que dava para aquela época, para aquela circunstância. Meu pai, a partir dessa vida, desse aprendizado na vida, né, dura lá no campo, trabalhando na roça, o pai sempre dizia em casa que na vida não existe sorte, existe oportunidade, você precisa estar preparado para ela. Então eu desejo para você, meu irmão, nesse início de ano, muito esforço, que a graça de Deus te impulsione a ir progredindo na vida, nos seus sonhos, nos seus objetivos, nos seus projetos neste ano de 2024. Bendito seja Deus. Obrigado, Márcio, por essa palavra. Obrigado, meu irmão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Val. Amém, louvado seja Deus. Ano novo, cheio de oportunidades para todos nós. Não vai faltar, porque é Deus quem vai nos colocando no nosso lugar e nos dando as oportunidades que nos são necessárias para sermos aquilo que Deus quer e tem para nós. Então, que hoje nós possamos nos abrir a todas as oportunidades que o próprio Deus preparou e, olha, com trabalho, né? Porque a gente só vai conseguir aproveitar, usufruir, viver as oportunidades com trabalho e esforço. Agradeço mais uma vez a todos que caminharam com a gente ao longo de 2023, e desejo mais uma vez um santo e abençoado 2024 para você que está na sintonia. Gente, estou conhecendo a Jardênia. Jardênia Paula. Olha aí. Quase eu e a Paula aqui, né, gente? É quase a Gardênia Paula. Jardênia Paula, ela diz: bom dia, Valdênia. Meu testemunho é longo, mas vou contar um pouco que é daquilo que é o mais recente que a Canção Nova fez na minha vida. Desde 2021, que Deus deu uma mudada na minha história, fazendo intensificar ainda mais minha vida de oração e minha vida de fé. Comecei a acompanhar a Canção Nova praticamente 24 horas por dia. Então, com isso, eu também comecei a mudar de vida, porque eu estava percebendo as coisas que eu estava fazendo de errado. E aos poucos, eu fui, com a graça de Deus, me endireitando. Uma das coisas é que eu não era casada na igreja. E assistindo a Canção Nova, isso começou a me incomodar. E comecei a correr atrás do sacramento do matrimônio. Fizemos o curso de noivos e depois meu esposo precisou fazer uma preparação para a primeira Eucaristia, porque ele também não tinha esse sacramento. E nós nos casamos na igreja no dia 10 de dezembro de 2022. Mas todas as noites meu esposo e eu chegávamos do trabalho e assistíamos a TV Canção Nova. E eu tinha um desejo muito grande de comemorar com vocês um ano de matrimônio, mas na Canção Nova em Cachoeira Paulista. A providência de Deus foi nos encaminhando e, graças a Deus, no mês de dezembro eu pude estar com vocês celebrando um ano de matrimônio. Mas o que eu quero dizer é que a Canção Nova mudou toda a minha vida. Aprendemos a amar a Canção Nova e a partir da Canção Nova aprendemos a amar a Deus. Vou mostrar para vocês a fotinho, ela dizendo, de quando eu fui fazer a minha visita na Canção Nova. E quero dizer que a Canção Nova, de fato, mudou a minha vida. Ela mandou várias fotos, a foto do casamento e tudo mais, mas eu registro e fica aqui a dica, em férias é na Canção Nova.
quase Ano já. novo também. Ano novo também, né, Márcio? Olha aqui, Ai, que janeiro legal. é férias, Gente, né? Parabéns. Coisa boa. Jardine, é um prazer te conhecer. A Jardênia Paula, é? Jardênia Paula. Olha o nome só. dela, nome composto. É verdade. Um abraço para tantos queridos. A gente viu ao longo de 2023 tantas restaurações, testemunhos de famílias restauradas. E cada testemunho traz consigo inúmeros outros que as pessoas não deixam aqui registrado. Que no ano de 2024 seja assim também. Que Deus restaure a família de todos que assim necessitam. Amém. Amém, amém. Bendito Agradecemos a todos os que nos acompanharam nesse ano, como muito bem disse a Valdênia, no ano de 2023, e a todos os que estão inaugurando 2024 conosco. Muito obrigado a todos os que trouxeram a Canção Nova até aqui com a sua ajuda, com a sua benfeitoria, mantendo esse canal e tantos outros meios de comunicação da Canção Nova no ar. Muito obrigado. Amém, gratidão família Canção Nova. A gente se despede de você nesse primeiro dia, mas amanhã tem mais Sorrindo pra Vida. Desejando um feliz ano novo. Desejando feliz ano novo, tá bom? Quem quiser pode ir em Lorena, que vai ter uma ceia na Casa do Sapo, tá? Garantida, né? Entrada franca. Não é não, Sapo? Entrada franca, justo? Que Deus abençoe, viu, Val? Deus te abençoe. Feliz ano novo, Márcio. Feliz 2024 para todos que estão aí juntinho com a gente. Amém, viu? Feliz 2024. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe. Feliz ano Salete, novo. Deus te abençoe também. Sapão. Feliz Maravilha, 2024. maravilha. Só para dizer que em 2024 a nossa agenda está aberta, né, Sérgio? Ela. Sonhos aí. Tamo junto, hein? Tamo junto. É isso aí. Bora lá, família Canção Nova. Ó, beijo pra Paula, pra toda a família. Que Deus abençoe você. Um ano maravilhoso na sua vida. Valeu! Vamos seguindo e cantando. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor.